Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Estamos retomando agora as nossas aulas após o nosso período de férias e a tia espera que tenha dado para descansar e que nós voltamos agora, né, com mais força de vontade, com aquela garra para estudar. Então, oitavo ano, a tia pede que vocês abram o livro de vocês no módulo 3, capítulo 7, onde nós vamos tratar sobre a reprodução do ser humano, parte 1. Gente, o que é essa reprodução? Qual a importância dessa reprodução? Nós já estudamos e nós sabemos que os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse é o ciclo da vida. Assim, a reprodução, ela faz parte, gente, do ciclo da vida dos seres vivos, lógico. Mas, afinal, eu pergunto a vocês, e é o que vamos estudar. O que é essa reprodução? Bom, gente, para que as espécies elas permaneçam no ambiente por anos e anos, elas precisam se reproduzir, elas precisam gerar novos seres. E, obviamente, isso acontece com nós, seres humanos. É preciso que novos indivíduos sejam gerados. E isso acontece por meio da reprodução, que é o processo que nos permite gerar novos indivíduos. Nós, seres humanos, meus amores, temos o tipo de reprodução sexuada, tá? Ou seja, envolve a participação de células especializadas que nós chamamos de gameta. Que esses gametas se originam de um tipo de divisão celular denominada meiose. E é o que a tia quer que vocês acompanhem aqui na página 202 comigo, essa representação da meiose, tá? Onde está acontecendo essa divisão de células, tá bom? Então, vamos aqui observar com a tia. Por meio da meiose, gente, ocorre a formação de células com metade da quantidade de cromossomos. Tia, o que é cromossomos? Cromossomos, gente, é a estrutura que contém a maior parte do material genético dos seres vivos, responsável pela determinação de muitas características nossas, tá? Então, essa meiose, ela ocorre, né, com a formação de células com a metade da quantidade de cromossomos da célula original. Vamos acompanhar aqui no esquemazinho com a tia. As células humanas, com exceção dos gametas, apresentam 46 cromossomos. Por meio desse processo, determinadas células com 46 cromossomos originam células com 23 cromossomos, a quais dão origem aos gametas. É o que a gente percebe aqui na nossa ilustração. Vamos entender, meus amores, como é que acontece essa reprodução, tá? Os homens, eles produzem gametas masculinos chamados de espermatozoides, enquanto nós, mulheres, produzimos gametas femininos denominados ovocitos, os óvulos. Quando ocorre a união, gente, desse espermatozoide, que é formado por 23 cromossomos, com o ovocito, que também é formado por 23 cromossomos, quando acontece essa união, tá? Forma-se uma célula ovo ou zigoto, que vão ter 46 cromossomos, tá certo? Bom, gente, formada essa célula ovo, esse zigoto, né? Ela vai se desenvolver e vai originar um novo ser humano. Na espécie humana, a união dos gametas e o desenvolvimento desse novo indivíduo acontece de maneira natural, que é no interior do corpo da mulher, onde ocorre o desenvolvimento inicial do ser humano.
Após o nascimento, o ser humano ele continua a se desenvolver, mas fora do corpo da mãe. Entendido, gente, como acontece essa reprodução e qual a importância dessa reprodução, a gente vai falar sobre a puberdade, tá? O que é a puberdade e como que ela acontece. Acompanhe na página 203, tá certo? Onde ela nos diz que nós, seres humanos, assim como outros animais, não nascemos com capacidade de gerar um novo indivíduo, tá? Para que a gente possa se reproduzir, o corpo do ser humano ele passa por diversas mudanças ao longo da vida, tá? Que é o que prepara o nosso corpo para a reprodução. São essas mudanças. E essas mudanças, gente, elas ocorrem principalmente durante a chamada puberdade. Temos aqui um trechinho que nos explica o que é puberdade, e a tia pede que vocês acompanhem. Puberdade tem como objetivo final a aquisição da maturidade sexual. É caracterizada pelo amadurecimento dos caracteres sexuais primários, pelo surgimento e amadurecimento dos caracteres sexuais secundários, que são as mamas, que são os pelos pubianos e as axilas, e pelo crescimento rápido. Então, isso é puberdade. Bom, meus amores, a tia queria que vocês acompanhassem, né, aqui na página 203, onde a gente tem um relato, tá? Que é de uma personagem famosa da história mundial, que é Anne Frank. É uma menina judia que viveu refugiada com a sua família na Holanda durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Então, a tia queria que vocês lessem o relato desse diário, onde ela fala, né, do período que passou pela puberdade. E ela nos diz que essa puberdade, ela ocorre tanto em mudanças físicas, como também no comportamento e no pensamento, tá bom? Enquanto nós crescemos, o nosso corpo ele passa por várias modificações, como eu já venho falando para vocês, mas é durante esse período da puberdade que elas são mais evidentes, tá? Bom, gente, essas modificações físicas que acompanham a puberdade, elas são causadas principalmente por alteração na produção dos hormônios sexuais, que é a testosterona, no caso dos meninos, e o estrogênio e a progesterona, no caso das meninas. E aqui na página 204, nós temos uma figura masculina e uma figura feminina, e onde elas nos dizem o seguinte: entre as alterações no corpo dos meninos, destaca-se o crescimento dos órgãos relacionados à reprodução, desenvolvimento dos pelos na região púbica, onde se localizam os órgãos genitais externos, nas axilas e na barba, o aumento da laringe, o que resulta em uma voz mais grossa. No corpo das meninas, gente, as principais modificações são desenvolvimento das mamas, o acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, como o quadril, crescimento de pelos nas axilas e na região púbica, aumento do útero, primeira liberação de ovocitos e primeira menstruação. Bom, gente, nós vamos começar a entender o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, tá? Nós, seres humanos, no nosso corpo, né, há órgãos especializados em produzir e transportar gametas. E no caso da mulher,
em abrigar o ser humano em desenvolvimento. Esses órgãos, eles formam os sistemas genitais, que são diferentes no homem e na mulher. E nós vamos começar a estudar primeiro o sistema genital masculino. Acompanhem comigo na página 205. Sistema genital masculino. Bom, gente, é formado por um conjunto de órgãos que atuam na produção de hormônios, na produção e maturação dos espermatozoides e no transporte desses gametas até o interior do sistema genital feminino. Tia, o que é essa maturação? A maturação, gente, é o desenvolvimento final dos gametas, tornando-os aptos a fazer a fertilização. E aqui nós temos a representação do sistema genital masculino, tá? Onde é formado pelas glândulas seminais, pelo ducto deferente, pelo pênis, pela próstata, a uretra e os testículos, tá certo? E a gente vai ver agora os órgãos e as estruturas que compõem o sistema genital masculino, mas em outra representação, tá bom? Aqui nós observamos, né, o que a tia já acabou de falar para vocês, mas a gente observa aonde cada um se localiza de forma melhor de identificar, né? Temos a glândula seminal, temos a próstata, temos a glândula bulbouretral, o epidídimo, o escroto, os testículos, a uretra, o pênis e o ducto deferente, tá certo? Vamos entender agora como que acontece, gente, a produção dos espermatozoides, tá bom? Os gametas masculinos, eles são produzidos nos testículos. Cada homem apresenta um par dessas glândulas, a qual se localiza no interior de uma bolsa chamada escroto. A produção e a sobrevivência dos espermatozoides são ideais em temperatura inferior à do corpo humano. Por isso, os testículos, gente, se localizam fora da cavidade abdominal. Em geral, essa produção ela se inicia na puberdade e continua até a velhice. Os testículos também são responsáveis pela produção do hormônio sexual masculino, a testosterona. Esses espermatozoides, eles são células especializadas que apresentam metade da quantidade dos cromossomos das demais células masculinas e, consequentemente, contém metade das informações necessárias para formar um novo ser humano. Essas células, gente, elas apresentam 3 partes principais. Então, a tia pede que vocês olhem na página 206 e vamos identificar quais são essas 3 partes principais desse espermatozoide. Temos a parte A, acompanhem comigo. Na cabeça, encontra-se o núcleo, que contém os 23 cromossomos, bem como as enzimas que ajudam o espermatozoide a penetrar o ovo ou ovocito. Temos a peça intermediária, que está representada pela letra B, onde apresenta grande quantidade de mitocôndrias que fornecem a energia necessária para o metabolismo e o deslocamento desse espermatozoide. E temos a cauda, que é representada pela letra C, onde essa cauda ela faz movimentos ondulatórios que possibilitam o deslocamento desse espermatozoide pelo sistema genital masculino e no interior do sistema genital feminino. Bom, gente, logo que são produzidos esses espermatozoides,
eles ainda não são capazes de se locomover de maneira eficiente até o ovocito. Por isso, eles precisam passar por um processo de maturação. Parte desse processo ocorre no interior dos testículos e dos epidídimos. Após a maturação, é que esses espermatozoides apresentam maior mobilidade, o que facilita o seu deslocamento até o ovocito, tá certo? E aqui, gente, nós vamos acompanhar, né, o caminho que é percorrido pelos espermatozoides nesse sistema genital masculino. Após serem produzidos, gente, nos testículos, tá? Após serem produzidos nos testículos, os espermatozoides, eles seguem para os epidídimos, tá? Onde sofrem a maturação. Em seguida, seguem para o ducto deferente. Então, eles vão seguir para o ducto deferente. Aqui. Um canal que pode armazenar essas células e as conduzir ao ducto ejaculatório. Então, eles são conduzidos até o ducto ejaculatório. Desse ducto, os espermatozoides seguem para a uretra, que conduz essas células para o exterior do sistema genital masculino. Ao longo desse caminho, os espermatozoides passam por diferentes glândulas, como as seminais, a próstata e as bulbo-uretrais. Bom, gente, em todo esse caminho que os espermatozoides, eles percorrem dentro do órgão genital masculino, eles também recebem secreções produzidas por diferentes glândulas, como as glândulas seminais, tá bom? A próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Essas secreções, gente, elas vão facilitar o deslocamento dos gametas masculinos, contribuindo assim para a maturação final dessas células e para sua nutrição, bem como auxiliam na mobilidade e na sua sobrevivência, tanto no sistema genital masculino quanto no sistema feminino. O conjunto formado, gente, por esses espermatozoides e por essas secreções é denominada de sêmen. O processo de eliminação desse sêmen é chamado ejaculação. O pênis, que é o órgão genital masculino, é um órgão responsável, gente, por introduzir o sêmen no interior do sistema genital feminino. Para isso, esse órgão ele é introduzido no corpo feminino. Essa penetração é facilitada pela capacidade que o pênis tem de ficar ereto, ou seja, de tornar-se rígido, a qual está relacionada à estrutura desse órgão. E aí a tia pede que vocês observam na página 207, tá? Onde a gente tem a representação da estrutura de um pênis. Nós vemos aqui a uretra, vemos a glande, aí tem um corpo esponjoso, que é a região mais interna do pênis, que envolve e protege a uretra. Sobre esse corpo esponjoso se encontra o corpo cavernoso, região rica em vasos sanguíneos, tá? A ereção desse pênis, gente, ocorre quando parte do sangue presente nos vasos sanguíneos é transferida para o corpo cavernoso e uma pequena quantidade vai para o corpo esponjoso. Ao receber o sangue, esses tecidos se tornam mais rígidos, fazendo o pênis ficar completamente ereto. Ao se tornar rígido, o pênis pode ser mais facilmente introduzido no sistema genital feminino.
Bom, meus amores, nós vimos, né, o que é reprodução, a importância dessa reprodução. Estamos estudando, vimos aqui agora, o sistema genital masculino, como ele é formado, como é produzido os espermatozoides, tá certo? E, para que não fique em um vídeo tão extenso, nós vamos ver nessa aula até aqui. Na próxima aula, nós vamos iniciar vendo o sistema genital feminino, tá certo? Então, a tia vai pedir para que a gente exercite, que vocês façam umas questãozinhas, tá? A questão 1, que tá na página 202. A questão 2, que tá na página 205. A questão 3, que está na página 207. E a tia já vai pedir que vocês façam a questão 3 e 4, que está na página 208, tá certo? Na próxima aula, nós iremos corrigir e iremos começar a falar sobre o sistema genital feminino. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. A tia espera que vocês tenham compreendido direitinho. A tia quer deixar um grande beijo e bons estudos!